Olá, telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola. E hoje, galera, eu vou fazer aqui o meu top 10 de melhores zagueiros deste século. Ou seja, zagueiros que atuam desde 2000. Alguns já se aposentaram, outros continuam atuando, mas desde que eles tenham atuado a partir de 2000, já conta como zagueiros desse século. Então, obviamente, eu vou fazer a minha lista, mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal porque é muito importante. Ative o sininho das notificações também para não perder nenhum vídeo que eu posto. Estou postando vídeo quase todos os dias e vocês têm certeza que vão gostar da maioria deles. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Roda a vinheta. Em 10º lugar fica ele, Ricardo Carvalho. O zagueiro português que jogou pelo Porto, pelo Chelsea e pelo Real Madrid sempre foi um zagueiro muito regular e um ótimo zagueiro. Ele atuou até mesmo na Eurocopa de 2016, a Eurocopa mais recente. Atualmente, o jogador está aposentado e tem 40 anos de idade. Ele ganhou uma Liga dos Campeões, 3 campeonatos portugueses, 3 campeonatos ingleses, 3 Copas da Inglaterra, um campeonato espanhol e uma Copa do Rei. Isso que eu só falei os títulos mais importantes. Ele ainda ganhou muito mais. É só dar uma pesquisada que você vai saber. Ricardo Carvalho, sem dúvida nenhuma, merece estar nesse top 10. Em 9º lugar fica ele, Vidic. O zagueiro sérvio sempre foi conhecido por ter uma ótima técnica, mas ao mesmo tempo um bom jogo aéreo e muita raça em campo. O zagueiro jogou 8 anos no Manchester United, aonde conquistou vários títulos, dentre eles 5 campeonatos ingleses, 3 Copas da Liga Inglesa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Ou seja, uma carreira muito vitoriosa pelo Manchester United. Sem falar de que ele é muito conhecido pelos fãs do futebol, por sempre ser um grande zagueiro. Então merece sim estar em 9º lugar. Em 8º lugar fica um jogador que foi dupla de zaga do Vidic. Rio Ferdinand é o zagueiro inglês que fica em 8º lugar por ser um grande zagueiro. Eu tenho certeza que se você é fã de futebol, já ouviu falar do Ferdinand ou até mesmo já ouviu jogar. Ferdinand sempre foi um zagueiro muito regular, sempre teve ótimas atuações, conhecido por um ótimo jogo aéreo, sem falar que tinha muita raça. Ferdinand foi campeão de 6 campeonatos ingleses, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Isso entre os títulos mais importantes. Participou de 3 Copas do Mundo pela Inglaterra, sendo que ainda marcou um gol na Copa do Mundo de 2002, contra a Dinamarca. Ferdinand é uma lenda no Manchester United, um zagueiro que sempre vai ser lembrado por todos os torcedores dos Diabos Vermelhos. Em 7º lugar fica ele, o famoso Lilian Thuram. Thuram, um zagueiro francês que sempre foi muito conhecido por ter uma ótima técnica e ter muito boas divididas, tanto no jogo aéreo quanto no chão. E, ainda por cima, foi campeão com a seleção francesa, marcando 2 gols na Copa do Mundo de 98. Thuram ganhou 2 campeonatos italianos, uma Copa da Itália, uma Copa do Mundo e uma Eurocopa. Esses são os títulos mais importantes, mas ainda teve outros. Além dos títulos, Thuram sempre apresentou um ótimo futebol em campo, alegrando os torcedores da Juventus e do Barcelona, clubes onde ele passou, além de alegrar também os torcedores franceses, no qual ganhou uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, coisa que poucos zagueiros conseguem fazer. Em 6º lugar fica ele, o zagueiro brasileiro muito conhecido, Lúcio. Lúcio sempre foi um zagueiro muito regular, durante toda a sua carreira sempre teve ótimas atuações em todos os clubes onde ele passou. Lúcio jogou por Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Internazionale de Milão, entre outros clubes. Lúcio sempre foi conhecido
por muita raça. Ele é um jogador muito raçudo e que tinha muita força física. Também era conhecido por suas chegadas constantes ao ataque. Ele gostava de toda vez que o time atacava ir correndo para o ataque com sua grande força física e seu ótimo jogo aéreo. Isso lhe rendeu 52 gols em toda a sua carreira de zagueiro. Lúcio tem como os principais títulos 3 campeonatos alemães, 1 campeonato italiano, uma Copa da Itália, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo e uma Copa das Confederações. Esses 2 últimos pela seleção brasileira. Lúcio, além de ter uma carreira repleta de títulos, é um exemplo de zagueiro. Com muita raça, determinação, força física e um ótimo jogo aéreo, sem dúvida nenhuma merece estar no top 6 dessa lista. Em quinto lugar fica ele, o lendário zagueiro da seleção espanhola e do Barcelona, Carles Puyol. Puyol é considerado um dos zagueiros com a maior raça da história. Era muito raçudo mesmo, entregava ao máximo a sua vida em campo. Mas ele não era conhecido só por ter raça. Além de ser um ótimo zagueiro em questão de desarmes também, teve uma carreira muito vitoriosa, conquistando 6 campeonatos espanhóis, 3 Liga dos Campeões da UEFA, 2 Copa do Rei, 2 Mundiais de Clubes, além de 5 Supercopas da Espanha. E pela seleção espanhola ainda conquistou uma Copa do Mundo e 2 Eurocopas. Ou seja, é título demais para um grande zagueiro que é o Puyol. O Puyol, sem dúvida nenhuma, merece estar na 5ª colocação e será lembrado para sempre, tanto pelos torcedores da Espanha quanto pelos torcedores do Barcelona. Puyol é uma lenda do futebol. Em quarto lugar fica ele, um dos zagueiros com os melhores desarmes da história do futebol, Alessandro Nesta. Alessandro Nesta, conhecido por ser um zagueiro completo, que tinha muita técnica, ótimo jogo aéreo, muita entrega em campo e conhecido por ter um dos melhores desarmes da história do futebol. Um jogador que desarmava como ninguém. Na função de zagueiro era soberano, onde jogou muito tempo no Milan, mas também atuou bastante tempo pela Lazio da Itália, clube que defendera antes de jogar no time do Milan. Nesta conquistou 3 campeonatos italianos, 3 Copas da Itália, 2 Champions League, 1 Mundial de Clubes e 2 Supercopas Europeias. Sem falar que ainda ganhou a Copa do Mundo de 2006 pela seleção italiana. Ou seja, uma carreira muito vitoriosa e muito dotada de grandes exibições de Alessandro Nesta, um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar. Em terceiro lugar, começando o nosso pódio, fica ele, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos é um jogador que você pode odiar e você pode amar. Ele tem muita polêmica envolvida, pois é um zagueiro que muitas vezes é desleal. Porém, apesar da deslealdade, ele não deixa de jogar muito futebol. Pelo contrário, ele joga demais. É um zagueiro que tem um jogo aéreo incrível, marcando muitos gols na sua carreira, principalmente pelo Real Madrid, onde é ídolo da torcida e sem dúvida nenhuma ele lidera muito bem o grupo do Real Madrid e é aquele tipo de jogador que não tem medo de dividida nenhuma. Vai pra cima sem medo nenhum e se entrega ao máximo pro time e para ganhar todos os jogos que disputa. Sérgio Ramos tem uma excelente técnica também, sendo batedor de pênaltis do Real Madrid e da seleção espanhola. O zagueiro espanhol não tem só habilidade e não tem só força física. Ele tem também muitos títulos. Entre eles, incríveis 4 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 4 campeonatos espanhóis, 2 Supercopas da UEFA, 2 Copas do Rei, além de uma Copa do Mundo e 2 Eurocopas pela seleção espanhola. Sérgio Ramos, além de todos esses prêmios coletivos, ainda tem grandes prêmios individuais, como por exemplo, ele foi eleito 9 vezes para o time do ano da FIFA. É isso mesmo, 9 vezes eleito para o time do ano da FIFA, que acontece todo ano. Ou seja, em 9 anos ele foi considerado o primeiro ou o segundo melhor zagueiro do mundo. Sem falar que ainda foi eleito para a seleção da Copa do Mundo de 2010, pelo qual foi campeão com a Espanha. Então,
é um zagueiro que sem dúvida nenhuma merece estar nesse pódio. Você amando ou odiando ele, tem que admitir que Sérgio Ramos joga muita bola. Em segundo lugar fica ele, Fábio Cannavaro. O Fábio Cannavaro você sem dúvida nenhuma conhece. Se você é fã de futebol, você com certeza já ouviu falar nele. Pois Fábio Cannavaro é o único zagueiro na história do futebol a ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Ele conseguiu esse feito em 2006, após a conquista da Copa do Mundo pela seleção italiana. O feito inédito não é o único título dele. Ele conquistou 2 Copas da Itália, 2 campeonatos espanhóis, uma Supercopa da Espanha e uma Copa do Mundo. Não são tantos títulos para um zagueiro, porém, ele sem dúvida nenhuma é considerado um dos melhores zagueiros da história do futebol. Em nível de atuações, ele sempre foi espetacular. Apesar de ser baixo para um zagueiro, ele tinha uma ótima impulsão. A impulsão que permitia ganhar várias vezes no jogo aéreo, apesar de sua baixa estatura. Além disso, tinha um ótimo desarme e muita agilidade. Sendo assim, um zagueiro muito difícil de se enfrentar. E todos que enfrentaram Fábio Cannavaro afirmam que era muito difícil passar por ele. Em primeiríssimo lugar, na minha opinião, o melhor zagueiro deste século, e quando o assunto é zagueiro não tem como ele não estar na lista, o cara é simplesmente imbatível. Paolo Maldini. Maldini, que sempre jogou muita bola, jogando pelo Milan durante toda a sua carreira e disputando incríveis 902 jogos pela equipe italiana. Um feito incrível para um jogador de futebol. Maldini sempre foi um zagueiro muito regular e que sempre disputou muitos jogos devido à sua grande condição física. Tanto que ele só foi se aposentar aos 40 anos de idade, ao final da temporada 2008-2009. Maldini é unânime quando se trata do assunto zagueiro. Além de zagueiro, ele ainda jogava como lateral, devido à sua ótima técnica e grande poder de lançamento longo. Ele tinha um lançamento longo incrível e um ótimo drible para um zagueiro. Ele era ambidestro e tinha muita técnica. Além disso, não era só de técnica que ele vivia, afinal a sua posição precisava que ele fosse bom em desarmes, e ele não deixava a desejar. Era um grande desarmador, tanto no jogo aéreo quanto no chão. E todos os atacantes que enfrentaram Maldini dizem que ele foi o zagueiro mais difícil de ser passado, o zagueiro mais difícil de ser driblado e que não gostariam de enfrentá-lo novamente. Maldini conquistou vários títulos, entre eles 7 campeonatos italianos, incríveis 5 Champions League, 5 Supercopas Europeias, 3 Mundiais de Clubes e uma Copa da Itália. Sem falar que já foi o segundo melhor jogador do mundo em 1995, perdendo para o seu companheiro de clube, George Weah. Sem falar que ele ainda está na seleção do século XX. Ou seja, é um zagueiro que durante 2 séculos dominou o futebol na sua posição. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo novo, você ser notificado. Então é isso aí, galera. Até a próxima. No mais é só. Eu vou ficando por aqui. Valeu. E eu fui.